Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos agora indo para mais um vídeo, né? No caso seria o nosso terceiro vídeo desse projeto Papo Jovem da Bleia. E pelo que vocês estão vendo aqui, né, temos algo diferente, né? Claro, além do tema que é diferente, nós temos também um convidado, né, Jonas? Temos carne nova. Quem será? Quem será? Nós temos carne nova, mas não é que ele está na carne, né? Só uma carne nova, mas ele está no espírito, né, meu irmão? Nada, sou crente. É isso aí. Nessa semana nós chamamos o nosso irmão Marcos Braga, que faz parte da nossa igreja, do nosso ministério, do nosso corpo de jovens, né? E que estará aqui compartilhando da palavra com vocês, conosco, que assim, sempre aprendemos um com o outro, né? E também dividimos isso também com vocês. Mas, para falar do nosso tema, né, nos basta refletir sobre os tempos atuais. E aí nós pensamos um tema bem interessante. Você gostaria de falar um pouco sobre o nosso tema, João? O nosso tema de hoje é como cumprir nosso chamado em tempo de crise, né? Exatamente isso. Você não estava errado. Porque é muito difícil porque eu cumprir o chamado e a gente também tem que dar ouvido a quem nos chamou, né? Como é que a gente consegue ouvir e cumprir esse chamado nesse momento de crise que a gente está vivendo? Não só a gente, o mundo inteiro está vivendo esse momento de crise, né? O país todo, o mundo todo, todas as nações estão vivendo esse momento de crise. Como a gente consegue... só para dizer que o nosso texto base é em 1 Samuel. Isso, 1 Samuel. 3. Quando aquela passagem que Samuel já é chamado 3 vezes, que ele vai até o mestre e fala, não sou eu que falo contigo. O mestre vai dizer que foi Deus que chamou ele. Gabriel vai falar e ser mais claro sobre essa passagem. Mas como podemos dar ouvido a Deus nesse momento de crise, né? Nesse momento de caos que estamos vivendo? Primeiro é que Deus está sempre falando com a gente, a todo momento, nas coisas macros e nas coisas bem pequenas, né? Deus está sempre falando com a gente, sempre. Para a gente trabalhar só com extremos, né, e não entrar em mérito algum nesses extremos que estamos falando, a gente tem, por exemplo, a passagem de Números, no capítulo 22, que a gente tem a mula falando, onde Deus usa a mula para transmitir a mensagem. Mula, jumenta, depende muito da sua tradução. Onde Deus usa um animal para falar com o homem. Tem a mensagem que a mula vai dizer que tem um ser divino ali na frente, se ele continuar, infelizmente ele vai morrer. E também tem a parte de Jonas, né? Que é Jonas no capítulo 4, que Jonas está deitado depois de ter cumprido sua missão. Ele está ali deitadinho, aí cresce uma borboleta, aí uma folha, aí o verme vem e come a folha. Ou seja, levanta e sai. E Deus falando e Deus falando com ele, né? Porque, apesar de Deus não ter se pronunciado verbalmente, né? Mas aquela foi uma mensagem, não. Levanta e continua a sua missão que eu vou te falar mais pra frente. Então, para trabalhar com extremos, Deus falando através de um animal e através de um animal muito menor, com situações totalmente diferentes, mas era só estar prestando atenção que a gente escuta Deus falar. É isso aí. E você, Marcos, como é que a gente, já que nós propomos essa questão para conversar com nossos irmãos, olhando para o dia de hoje, é possível a gente pensar ainda numa ideia de que Deus ainda lhe concede o chamado às pessoas nesses momentos, mesmo nessa questão da pandemia, do coronavírus? Sim, eu acho que Deus, como o Jonas disse, Deus ele continua falando a todo momento, né? Diariamente nós recebemos um chamado de Deus e a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir e entender quando é a voz de Deus e quando não é também, porque às vezes a gente pensa que é Deus falando, Deus nos chamando para algo e às vezes não é. E na Bíblia a gente encontra inúmeros exemplos, né? Tem também a passagem de Moisés, né, com a sarça ardente, que Deus fala com ele ali a partir daquele ato, né? E aquilo chamou muito a atenção dele. Ele não sabia o que significava, logo quando ele olhou, mas depois ele começou a entender que era o próprio Deus falando com ele, para não se aproximar, que ele tinha que tirar a sandália dos pés, porque ali era um local santo. E a partir dali, Deus convoca ele, né, para libertar o povo, né, o povo de Israel, que estava passando por uma grande dificuldade, uma grande crise na época, né, de escravidão, de opressão também. É isso, né? E disso aí nós já partimos para aquela ideia de que, mesmo em tempos de crise, Deus ele tem algo a propor, né? E Deus sempre levanta o quê? Homens, né? Mulheres, pessoas que ali estejam prontos para ouvir a voz dele, né?
Então a ideia de chamado, ela fala sobre realmente é Deus falando de alguma forma, né? Como você falou sobre a questão da boboreira ou da própria mula ali, né? Que é um exemplo de um animal falando, e que da boboreira representava ali, era o símbolo, né, do que Jonas, o apreço que ele tinha por um tipo de planta, né, uma árvore, né? E do animalzinho, né, quanto a questão do outro povo que ele tanto desprezava, que ele tinha inimizade. E você também falou essa questão, né, de Deus ele aparecendo através de um fenômeno ali de uma chama sobre uma sarça, né? E ali Deus ele chamando um homem para atuar, né, para atuar num momento de crise. E é isso que é importante nós pensarmos, né? Que Deus às vezes parece aos nossos olhos, né, as nossas circunstâncias, que nós não vemos Deus atuando, mas ele atua mesmo sem sabermos como ele está atuando e como ali, né, quando ele vai atuar, o que ele vai fazer. Porque os planos são de acordo com a vontade dele, né? E isso que é importante. Mas assim, antes da gente começar a dar direção para nossa conversa e expor nossos irmãos, né, não só expor, mas dialogarmos com relação a isso, acho que o ideal seria nós começarmos orando, né, pedindo direção a Deus também para que eles abençoem os irmãos. E eu quero deixar para vocês a oportunidade, se alguém tiver um desejo de orar, que seja um... O irmão Marco está com desejo, eu senti. Amém? Será? Oramos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui, Deus, em Tua casa, Pai, para aprender mais sobre Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que fale, Senhor, Deus, agora em nossos corações, Pai, que nós estejamos dispostos a ouvir a Tua voz, Pai. Aquelas pessoas que estão em casa também agora no momento nos assistindo, Pai, que elas possam sentir algo diferente, Pai, sentir a Tua presença, Deus, tomando conta do ambiente, tomando conta dos seus lares, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso coração, Pai, as nossas motivações, Senhor Deus, e a cada dia mais e mais, Senhor, nos mostrar de fato, Senhor, o seu chamado para a nossa vida, Pai. Que nós venhamos cumprir o seu chamado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, também te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Deus, e te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua maravilhosa graça, Senhor Deus, que nos constrange dia após dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então assim, para nós começarmos já a cada um aqui a falar sobre isso, a gente trocar essa ideia, né, que é um papo, né, justamente é isso. Vou estar lendo o versículo, a passagem que pode nos dar direção mais ou menos para esse tipo de circunstância, né? E aqui eu gostaria de ler, no caso, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, tá ok? Então, vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamais. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamais. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel:
vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Tá bom até aí, até o versículo 10. Então dá para entender que essa palavra chamado, esse propósito de Deus de convocar alguém para cumprir algo que ele determinou, tá bem explícito aqui, né? Além daqueles episódios que qual Jesus chamou os primeiros discípulos quando estavam pescando lá e chamou eles, né, para poder seguirem ele. Tá, existe ali, no caso, Deus chamando de verdade, né? Chamando alguém ali e chamando um jovem, né? A gente não sabe exatamente qual seria a idade dele, mas Deus chamando um jovem. Mas quando Deus ele faz a chamada para Samuel, aí eu, né, também dá para as pessoas comentarem. Aquele momento que Deus chama Samuel, mesmo sendo jovem, era um momento propício, assim, era um momento ideal que alguém gostaria de ser chamado, assim, era um momento bom para alguém ser chamado para fazer a obra, exatamente. Olha, talvez não, né? Porque tava tudo meio que, pelo menos dentro do tempo, tava tudo que meio por baixo dos panos, né, acontecendo, né? Os filhos do profeta estavam meio que atuando, mas perdidos, escondendo tudo que estavam fazendo, tanto que Deus teve que se pronunciar e chamando outra pessoa, né? Era um momento bom e um momento ruim. Era um momento ruim porque as pessoas que tinham suas funções, que tinham que fazer alguma coisa, estavam fazendo, mas estavam fazendo de qualquer jeito. E era um momento bom porque isso tinha que mudar. Isso tinha que se transformar, tornar novo tudo aquilo que estava acontecendo. Aí Deus, por sua vez, escolhe mais uma vez quem não tinha condições de fazer alguma coisa. Improvável, né? Improvável. E você falou, para dizer uma coisa interessante, porque os filhos, né, do sacerdote Eli, eles não estavam valorizando o chamado, porque no caso eles que teriam que assumir o lugar do pai ali, acredito. Mas como eles não estavam valorizando e fazendo coisas horríveis naquela época, o Deus ele chama quem? Um jovem inexperiente. No versículo 7 diz, né, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Então assim, ele era inexperiente, não tinha experiência com Deus, não se considerava nada, não se considerava grande no reino, mas ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. E a partir daí Deus começa a realizar a obra na vida dele. Até porque Samuel, se a gente parar para pensar, ele já tinha sido escolhido desde o ventre, né? Assim, a mãe dele foi uma pessoa que orou muito, ela era estéril, ela não poderia ter filhos, e aí Deus foi lá, concedeu a ela Samuel. O que ela fez? Ela consagrou Samuel naquela época para poder seguir assim os caminhos do Senhor, né? O propósito do Senhor. Então ela a partir daí já permitiu com que ele fosse para viver o propósito de Deus na vida dele, o chamado de Deus, né? Não se opôs a isso. É interessante, né, que vocês comentaram sobre um momento ruim por conta do cenário, né, vamos dizer, social e religioso daquele povo, porque aqueles que seriam responsáveis, no caso a família sacerdotal, que eram descendentes de Levi, né, aqueles que eram os levitas, né, aqueles que depois seriam separados, como você falou, consagrados, né, eles viviam apenas para prestar o serviço do templo, né, o serviço sacerdotal, era aquele que intermediava entre o povo como um todo e Deus, né? Então Deus era aquele que falava através dessas figuras. Então eles ouviam a voz de Deus e tinham que passar isso. E também, claro, tinha um sacrifício, tudo aquilo. E é aí que nós vemos a dificuldade e a crise que entra na nossa conversa, né? Porque além desse contexto também ser um contexto que de muitos anos depois que Josué ele parte, voltando muito atrás assim, pensando no tempo, era um período que já muitos juízes, né, entraram lá e enfrentaram os inimigos, Deus levantava, mas o povo e as tribos, de certa forma, eles acabavam sendo muito instáveis,
na sua questão de sua posição quanto à fé deles, né? Quanto a questão da sua própria prática da religião, como eles se conectavam com Deus. Então era já um período muito complicado, só de questão assim, vamos dizer, política e social. Mas ainda fica muito mais difícil, porque agora tem ali uma família de sacerdotes, no caso Eli sendo o sumo sacerdote e os seus filhos, né? No caso Eli, ele não é dito como aquele que comete tais práticas, mas ele é aquele que acaba ouvindo das pessoas, que os filhos deles, né? Acaba sendo conivente, né, com aquilo. Sim, sim. De uma certa forma, meio que acoitando aquilo que estava acontecendo. Sim, eles acabam ali pegando as partes que não deviam pela lei que Deus deu a Moisés, para que eles tivessem que comer, né? A parte que eles tinham que comer, da gordura do animal, separadinho. E a parte que era do sacrifício, que era devotada somente como oferenda para Deus. E aí eles pegavam aquilo que era de Deus, né? E isso causava já para o povo um grande escândalo. Já era um grande escândalo pro povo. E ali ele ouvia, até falava com eles, até as pessoas que às vezes se opunham a esses rapazes, no caso, eles acabavam sendo repreendidos e eles não voltavam atrás, né? E entre isso e outras situações, então uma crise estava instaurada. E como o Marcos comentou sobre essa questão de Samuel tendo filho de Ana, né? Uma mulher que não podia ter filhos. Foi tirada como bêbado. Isso, que orava ali, quando ela orava de voz baixinha. E esse mesmo sacerdote, vamos dizer, anos antes, né? Ele chega lá e pensa que ela estava embriagada, não, mas ela fala para ele qual era o sofrimento dela e depois ele diz, vamos dizer assim, parafraseando, vai dar tudo certo, e ela vai lá e gera aquele menino. Ela, depois de um tempo, depois de desmamar, de cuidar dele, né? Muito cedo ele já leva ele pro tempo para separar esse rapaz. E aí que entra a nossa figura, né, dessa pessoa, entre as outras que vocês já mencionaram, que foram chamados em momentos de crise. E assim, e como é que a gente pode pensar nessa questão da crise como uma oportunidade de Deus atuar através de alguma pessoa? Como é que nós podemos usar isso como uma oportunidade? Acho que primeiro a gente tem que, né, talvez enxergar Deus nisso tudo. Só que às vezes a gente quer enxergar Deus de uma forma literal, ou como eu falei no início, em um extremo muito grande. A gente tem que ver algo muito extraordinário, como eu dei um exemplo no início, às vezes um animal falar. A gente quer ver isso, essa coisa extraordinária, o céu se abrir, né, a voz descer do céu, o sol iluminar aquela pessoa e ouvir uma voz grave, grossa falar. Ou até mesmo como foi a primeira vez que Deus falou ao povo diretamente, né, que eles ficaram assustados, só ouviram com barulho de trovões, buzinas. Só que às vezes não é assim, às vezes é com coisas simples que Deus fala, como foi feito com Jonas e o verme da borboleta que comeu a planta. Às vezes a gente vê Deus falar na vida do nosso irmão, né, de como o nosso irmão mudou, de como o nosso irmão mudou a vida dele depois de ter chegado a Cristo, né. Às vezes a gente vê Deus falar, ouvimos Deus falar assim, vendo a transformação da vida do nosso irmão. Mas para isso temos que estar atentos a isso. Às vezes não temos um profeta para nos direcionar, para falar, ó, responde isso. É isso que está acontecendo. Às vezes isso Deus testifica no nosso coração o que está acontecendo. E precisamos estar atentos. O mais complicado é esse, é estar atento para ouvir a voz. É que às vezes a voz não é a voz, né? Às vezes a voz é uma ação. Às vezes a voz é uma atitude de alguma pessoa. Às vezes Deus fala, né? Deus fala sempre quando você vai ler a Bíblia, né? Você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você, né? Outra coisa simples, é só separar para ler. Ler que Deus fala contigo. Ele não precisa abrir os céus e mandar uma pessoa te entregar uma profecia, caso alguém acredite, que eles não acreditam, tudo bem. Mas Deus fala em coisas simples no nosso dia a dia. E aí, Marcos, como é que a gente pode pensar nessa questão da crise como uma oportunidade de Deus chamar alguém para fazer realmente a obra dele? Então, todo dia para mim é uma oportunidade que a gente tem. E Deus realiza milagres a todo momento. É porque, como foi falado, a gente pensa que os milagres de Deus precisam ser sempre algo assim sobrenatural, extraordinário aos nossos olhos humanos. Mas Deus realiza milagres a todo momento. Só o fato da gente acordar hoje,
ter vindo para cá, não ter acontecido nada, entendeu? E nesse tempo que nós estamos vivendo também de pandemia, de quarentena, assim, a gente não ter passado por nenhuma dificuldade na questão da saúde, assim, também a gente tem inúmeros motivos para agradecer a Deus. É porque a gente muitas vezes não entende a nossa responsabilidade como sacerdote de Deus, nosso sacerdócio. Às vezes a gente pensa assim, poxa, essa responsabilidade não é minha, entendeu? Eu tenho que ver Deus agindo, mas eu não busco isso para minha vida. E nós temos uma responsabilidade, né? Nós temos que buscar isso, como vocês falaram, porque a gente só vai conseguir ver os milagres de Deus no nosso dia a dia quando a gente tiver um relacionamento com Deus profundo, ali no secreto, um devocional diário, porque senão a gente não consegue ver, a gente acha que as coisas acontecem por acaso. E não, Deus ele está em todo momento chamando, falando, e a gente precisa estar sensível para isso, para ouvir a voz de Deus. Queria compartilhar um texto com vocês, eu estava lendo hoje, sobre a passagem de Moisés também, que se encontra em Êxodo 19, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3. Que Deus ele passa uma mensagem para Moisés, para ele falar com o povo, né? Porque o Moisés ele era o líder do povo de Israel. Então, as pessoas sempre jogavam muita responsabilidade para ele. Ó, Deus precisa fazer isso. Ó, a gente está precisando disso daqui, a gente está precisando daquilo. E Moisés tinha que ir lá falar com Deus. E as pessoas não assumiam uma responsabilidade de sacerdote, né? Não queriam ouvir Deus falando. Eles queriam ouvir Deus falando a partir de Moisés. Então, não tinham essa ligação. E Deus fala uma coisa bem interessante aqui para Moisés, que é assim, ó, a partir do versículo 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, declara aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui Deus está mostrando para Moisés que as pessoas tinham que ter esse entendimento de que ela precisava buscar, ela precisava ter essa responsabilidade de se relacionar com Deus. Deus aqui ele queria se relacionar com o povo, mas o povo não, o povo estava resistente a isso. E isso acontece muitas vezes até no dia de hoje, né? A gente cria uma resistência e pensa assim, não, essa responsabilidade aqui é de alguém. Mas eu, como sacerdote, como Deus fala aqui, ó, meu tesouro pessoal, né, é um reino de sacerdote. Então, assim, nós fazemos parte do reino, então nós temos a nossa responsabilidade no reino de Deus. Entende? Então, por isso essa necessidade de estar buscando ouvir a voz de Deus, estar cada vez mais se relacionando com Ele para ter essa sensibilidade de falar, não, agora Deus falou para mim fazer isso. Ah, não, Deus não está falando para mim fazer isso agora. Não precisa ter um intermediador aí entre você e Deus. Talvez seja também essa questão de executar. A gente pega, por exemplo, Moisés, né? Deus fala, Moisés, vai lá no faraó e fala que eu quero que meu povo saia daí, né? É a hora de meu povo sair. Mas Deus endurece o coração de Moisés, de faraó, né? Deus manda Moisés ir e ao mesmo tempo ele endurece o coração do faraó. Então executar aquilo que foi pedido, executar o chamado, é muito difícil. A gente tem que estar muito consciente daquilo que está por vir, né? Que muito provavelmente Moisés talvez achou que, como Deus falou para eu ir lá, né, vai estar tudo certo, eu vou lá, com certeza você dirá como? Bom, pode ir com o meu povo. Mas foi bem o contrário. Teve vezes que ele falou assim, ó, então vai, mas aí falou, volta atrás mais uma vez. Executar, ter a confiança naquilo que você está fazendo é a parte mais difícil do chamado, né? Às vezes a pessoa tem consciência de qual é o seu chamado, e meu chamado é cantar, meu chamado minha função é falar da palavra de Deus, pregando, cantando, orando, mas executar esse chamado no momento certo ou para a pessoa certa, que é o grande boom do acontecimento, né? É difícil a pessoa entender ou aceitar que aquele é o momento. Ou chegar a essa conclusão, e agora é o momento, agora eu tenho que fazer. Esse é o momento agora. Talvez seja difícil executar.
E que, assim, pensando nesse até nos nossos vídeos, né? O próprio nome do vídeo é Papo Jovem, né? E quando a gente pensa em Samuel, Deus está chamando um jovem. Então essa ideia de que o chamado não está restrito e nem preso a figuras que sejam já, vamos dizer, as capazes. Tem aquela frase que as pessoas falam há muitos anos, não sei desde quando se fala isso, mas Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É verdade. E que também ela traz a ideia de que Deus ele chama quem quer. Essa questão de por que ele escolheu e quais circunstâncias, não cabe a nós termos exatamente um julgamento, porque não dá para saber. São as pessoas, às vezes, nos casos mais improváveis. Né? Moisés era mesmo aquele que olhava para si próprio e se via incapaz de fazer tal obra. E que, né, para a Bíblia do Antigo Testamento, né, para o judaísmo, então, ele é a principal figura, né, que a gente tem por tudo aquilo que foi desenvolvido através da vida de Moisés, o que Deus revelou para ele, como tudo aquilo foi feito. E não só Moisés, também o próprio rei Davi. Ele é um exemplo disso, de um jovem tocava harpa e ficava ali cuidando das ovelhas do seu próprio pai, sendo ali, no caso, o filho novo, né, o filho novo, menor, que tinha menos capacidade possível poder ter estrutura para poder enfrentar um exército, porque ele não tinha nada experimentado em guerra. E o rei geralmente ele deveria não só governar, administrar, mas também era aquele cara que geralmente ia para as guerras para lutar, ele tinha que aprender a lutar. Não é como a gente vê nos filmes que o rei fica lá sentado e manda o exército para lá. Não, os reis iam para a própria guerra, participavam da guerra. E tem na Bíblia tem muitos casos de que alguns que morriam para a guerra e Davi vencia as guerras e assim, enfrentava os inimigos. Então Deus ele dando capacidade para uma tal pessoa fazer determinada ação. E é isso que é interessante, porque também quando Davi era chamado, assim como Samuel foi chamado, também havia uma situação de crise ali, porque Saul, mesmo tendo sido rei anteriormente chamado, ungido pelo próprio Samuel, né? Samuel que vai ser, seria aquela figura que vai conseguir dar uma direção agora pro povo, porque ele que vai ser o sacerdote, o profeta e o juiz responsável por começar a ungir os reis. Mesmo que no começo tenha sido difícil para ele entender isso, lidar com isso, né? Muita responsabilidade para aceitar de primeiro, né? Ele Você não vai ser isso tudo. Tem um versículo que diz que ele não entende, assim, Deus chega para ele e fala, você tem que, em outras palavras, né, tem que parar de ficar pensando em Saul, agora você tem que ir lá procurar um dos filhos de Jessé. Ele não fala quem é, mas aí quando ele chega lá, ele já olha logo, né, às vezes a gente tem isso, né, olha com nossos olhos humanos, não, acho que é esse daqui tem um perfil para isso. Aí passaram todos os filhos de Jessé. Aí ele pergunta pra ele assim, pô, você tem mais um filho? Ele falou, tenho, mas tá lá. Ele nem considerava ali que poderia ser o escolhido, né, pra ser rei. E aí pede pra trazer e chega lá, é o Davi, né, o improvável. Deus sempre escolhe assim aqueles que muitas vezes a gente não tem noção de quem pode ser, entendeu? E Davi já vinha executando a missão, a função dele, né? Executando o chamado dele, que era proteger. Era um chamado simples. Tá vendo ovelha? Então, tem que cuidar disso tudo aí. Dá o jeito. Essa é a função dele, ficar lá no pasto cuidando das ovelhas da sua família. Ele fez isso com muita, né? De acordo com os escritos, com muita maestria. Só matou um urso e um leão. Ele mesmo mencionou nesse episódio, né? O que levaria ele, motivar ele a enfrentar o gigante. Tal gigante. Então, dentro desse contexto, vamos dizer, histórico, contemporâneo, desse mesmo tempo, é que Samuel ali, né, antes de Davi ainda é chamado. Mas a gente não precisa ficar preso exatamente a isso, mas entender essa questão de que Deus ele chama a gente, nos chama e chama pessoas para prestarem um serviço para a glória dele em momentos difíceis. Porque é como você falou lá naquele texto, no caso em Êxodo, que Deus está falando com o povo, eu chamei alguém para poder me representar aqui. Esse profeta, o líder, né, Moisés, quem foi, ele é um servo meu, mas aqui eu não quero fazer só algo através de Moisés e na vida de Moisés. Eu quero fazer algo com vocês através da vida de vocês também. Tanto que, assim, se nós não formos generalizar esse caso, e fomos ali atentos a tudo isso,
eu consigo enxergar que só apenas 2 pessoas tomaram posse de uma palavra desse tipo, que foram os caras que seguiram Moisés, que foram Josué e Caleb ali, que tiveram, que entenderam ali o que Moisés dizia e continuaram crendo até o fim, e foram aqueles ali que conseguiram realmente ver da geração anterior, conseguiram ver o povo realmente tomando posse da terra que eles tanto esperavam após sair do Egito, né? Isso é muito interessante. Então o que a gente pode concluir nessa primeira parte do que nós lemos ali, com a questão da crise, é que Deus não nos veio nos chamar para viver em parque de diversão. Por exemplo, quando nós pensamos nesse tipo de circunstância, existe alguma coisa às vezes, né, no meio às vezes do meio do povo, algumas pessoas já acabam ministrando, e me preocupa porque às vezes muitas pessoas ministram sobre a questão do chamado, dizendo que Deus vai dar vitória. Com certeza, Deus garante. Vai ser fácil, né? Deus Se garante. vai dar vitória, vai ser fácil, né? Mas agora... Só a parte boa, né? Mas assim, existem as dificuldades, porque a questão do chamado, ela é processual. Não é uma questão que você vai fazer amanhã, vai dar tudo certo. Pode começar a dar muito bem. Mas assim, haverão momentos que as pessoas vão criticar, que haverá dificuldade, mas a questão do chamado não é só você fazer uma coisa. É você poder experimentar o relacionamento com Deus, como você falou, né? Eu acho. E também mais interessante do chamado é que a gente pode ser, ele me chamou, o troço é comigo, né? O papo é comigo. Mas a ideia legal é que o chamado não é só para você. O chamado vem para você, mas para chegar onde? Em outra pessoa. Para chegar em outras pessoas, né? Porque essa é uma das principais ideias do Evangelho, né? Que é o maior chamado de tudo. Alcançar um, né? Para afetar o outro. Um morrer para dar vida a outros, né? A gente faz menção a Cristo, né? Mas as nossas vidas é assim. Nós aceitamos a Cristo não para... a gente parece até um pouco de egoísmo, né? Você dá a Cristo para quê? Vou pro céu, pô. Vou pro céu sozinho, né? Vai ficar andando na rua de ouro, você e você, né? Não é essa a ideia. É você ter o chamado para que você possa ser um canal para Cristo alcançar as vidas, né? E não se preocupe, tá? Se você não for, tem mais um monte lá fora da caverna para fazer sua missão, né? Não acha que só tem você, né? Não acha que só tem você e vou ficar aqui esperando algo acontecer para eu poder sair. Não, tem mais um monte, né? Para que aquela missão seja cumprida, que a vida seja alcançada, né? Até Romanos tem até uma palavra muito maneira, Romano Gabriel citou no vídeo passado, se não me engano, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar a todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e assim como também o grego. Então não é só para mim, né? Não é só para o povo de dentro da igreja, não é só para você, é para todo mundo que está lá fora. O chamado não é só para sua vida, é para a vida de todos. Porque o evangelho é acessível, né, cara? E quando você entende, como eu disse, a sua responsabilidade, o seu papel no reino de Deus, você quer executar. De alguma forma você quer executar. Você falou, mas antes tinha falado sobre a execução, que a execução é bem difícil. E eu também acho. Eu acho que a execução é assim, você tem que estar com a cabeça muito focada em quem você é, em quem Deus te chamou para ser, na sua verdadeira identidade, nele, porque senão você acaba se perdendo pelo meio do caminho. E os obstáculos vêm também no caminho. Né? O próprio Saul, né, ele teve uns deslizes, né? Ele tinha tudo para ser ungido ali como rei, só que o que ele fez? Ele acabou, né, passando por cima de uma situação, achou que ninguém ia perceber, e aí, né, o Deus fala para Samuel passar a mensagem para ele que ele não seria mais o ungido ali, o rei, né? Mas aí isso acontece até hoje, cara. Até hoje a gente acaba se perdendo no meio do caminho do chamado. Deus fala pra gente, você vai ser isso aqui no reino. Não você vai ser no sentido de você se vangloriar. Porque como você falou, nós temos que ser um canal de bênçãos. Quando você pensa no seu chamado para poder para sua própria glória, para você ficar famoso ou algo assim, você se perde, porque o ser humano, uma vez eu ouvi uma frase que diz até assim, o ser humano não nasceu para ser adorado. Então, por isso que muitos cantores, às vezes, eles, né, cometem suicídio, muitos pregadores também, vários pastores hoje cometendo suicídio, porque às vezes se perde no meio do caminho, fora a pressão também, né, porque o chamado, você executar o chamado é uma decisão, você precisa decidir isso na sua vida, juntamente com um relacionamento ali, dia após dia com Deus, senão não vai. Se você tentar fazer com as suas próprias forças, você automaticamente vai jogar tudo por água abaixo.
Então, a gente, nessa questão que vocês estão falando, quer dizer que assim, as coisas não estão diretamente, automaticamente garantidas. Deus nos garante a vitória, mas o que a gente pode entender é que quando Deus chama alguém, Ele está fazendo uma aliança. Ele está falando assim, ó, eu vou garantir isso aqui para você, mas se você andar conforme a minha orientação. Por exemplo, então o chamado de Eli ali e dos seus filhos era que uma aliança. Tanto que chega no capítulo anterior, Deus usa um profeta que não tem ninguém, é um cara misterioso, que ninguém assim, é um homem de Deus. Chega lá e pega pra ele, ó, tá acontecendo isso vai acontecer, e a descendência de vocês não ficará mais pelo sacerdote a partir de agora. Deus vai levantar alguém, e levanta quem? O rapaz que ele orientou. E apesar dos filhos dele terem sido criados com ele, aquele outro rapaz que ele acabou orientando na juventude foi aquele que deu o direcionamento. Então, assim, Deus, ele colocou alguém ali, como você falou, mesmo que você às vezes está na caverna, não queira, ou enfim, esteja até como resistência, né? Numa resistência, ou até como o próprio Saul ali, né, perdido na direção, querendo fazer da forma que quer, Deus vai ter alguém para poder colocar e para fazer sempre. Então, mesmo que esteja uma crise estabelecida, uma dificuldade estabelecida, alguma situação estabelecida, Deus está querendo chamar alguém. Então a ideia é essa, né? Da gente entender que Deus ele nos garante, mas cabe a nós agora também nos mantermos o que na posição, como as pessoas geralmente dizem, né? Nos mantermos numa postura tal que nos permita andar conforme Ele nos ensinou, né? Eu acredito que você estar sempre frequentando esse lugar secreto de intimidade com Deus. Porque toda vez que você entra lá, nesse lugar, nesse ambiente, Deus ele te revela muita coisa. Ele tira tudo aquilo que não agrada a Ele da sua vida, Ele faz morrer na sua vida. Aquilo que você, por muitas vezes, tenta manter, Ele vai lá e tira, se não for da vontade dEle. E automaticamente você tem essa liberdade para se relacionar e ter mais intimidade. Então, a partir daí, você vai exercer o seu chamado, reflexo daquilo que você já vive no secreto. Porque não tem como você exercer, você mostrar algo que você não vive. Acaba sendo algo superficial. E as pessoas percebem isso. Então, para você, de fato, viver a vontade de Deus, viver o chamado de Deus para sua vida, você precisa primeiro ter uma ligação com Ele, um relacionamento com Ele. Aí depois você propaga o reino dele, a partir do que Ele te passar lá na sua intimidade com Ele, nos momentos de oração, de devocional. A ideia de que Deus ele nos chama para fazer uma obra tal, que Ele nos chamou para fazer, mas também é Ele que nos dá a instrução de como fazer, né? As coisas não são de qualquer jeito. Primeiro começa em nós, né? Começa em nós. É que assim, Deus deu uma grande obra para fazer, tá? Mas a obra não começa, a obra que você vai fazer fora, né? A obra primeiro é interna, que é a obra de preparação. Não digo só na capacidade, né? O rapaz que tem interesse em pregar, o cara que vai estudar, né? Vai entender, ler a Bíblia, vai se preparar por vários recursos. Mas Deus está falando que vai também preparar as emoções, o caráter. E essa questão do moldar da própria alma da pessoa, do interior, do seu coração, sendo purificado para poder exercitar a obra. Então, acho que existe também algo que Deus coloca sobre nós, que é a possibilidade, a oportunidade também, a responsabilidade também de nós estarmos fazendo uma autoanálise, né? De como nós estamos agindo. Como é que eu estou agindo? Tá, Deus me chamou isso há muito tempo. Realmente, quando às vezes encontro muitas pessoas que às vezes não estão nem mais na caminhada e que estão afastadas durante um tempo, né? 5, 10 anos, às vezes até 1 ano, 6 meses. E tem uns que voltam, né? E voltam com... Enfim, são circunstâncias e circunstâncias de cada vida, né? Mas tem aqueles ali que acabam dizendo que Deus me revelou tal coisa, alguma coisa Deus me falou. E aquela pessoa deixou aquilo ali meio de lado, porque viveu uma crise, né? Como Samuel ali, né? Estava dizendo sobre um momento de crise. Deus chamou até essa pessoa num momento de crise, mas com consequência da crise, ela acabou não conseguindo encontrar e não cumprindo as direções, encontrar direções e cumprir as direções para fazer tal coisa. Isso que é a grande questão do chamado. É estar sempre atento ao que você falou, a relacionamento com Deus, porque Deus é que vai nos dar a instrução de como fazer essa obra e cumprir esse chamado. E as crises fazem parte do processo, né? Faz parte do processo. Você não vai chegar pronto. Deus ele vai te preparar. Então é um processo. Você vai estar sempre passando por crises, mais crises, pensamentos que você não vai saber como lidar. O importante é você não desistir da caminhada, porque é uma caminhada que vale a pena. A gente sabe que tem
tem algo nos esperando no final. E talvez não que seja uma macete, né, mas uma ideia aí, se você tem dificuldade de cumprir seu chamado, ou de chegar à conclusão de qual é o seu chamado, continue lendo a Bíblia, abdique do seu tempo do dia a dia aos pouquinhos e pouquinhos, que a voz de Deus vai gritar aos seus ouvidos ou ao seu coração. Isso é importante. E não querendo assim só ironizar, mas eu lembro que tem uma fala, um colega meu hoje falou sobre isso, né? Que se Deus de repente nos chamar um profeta, uma profetisa no culto, ou nos revelar através de um sonho, ou através ali de uma fala que o Samuel ouviu, né? De outra circunstância, Deus chama de cada um de cada forma. Um amigo falou assim: se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Ouvir a voz de Deus, né? Isso é importante, porque Deus falando através da Bíblia, se você ler em voz alta, você vai ouvir. Se você ficar lendo em voz, ler só de leitura, sem falar, você não vai acabar perdendo a oportunidade de ouvir mais uma vez. E aí você pode até também postar a sua voz, né? Falar, Deus falou. Quer ouvir a voz grossa? Você pode fazer dessa forma. Mas apesar de toda essa descontração, é um tema bem importante. E nós podemos aqui pensar que existe forma de você cumprir o seu chamado. Ainda mais agora, já que a igreja não está aberta, né? E ainda todas as pessoas estão em casa. Deus ele é capaz de nos dar recursos necessários. E como podemos, né, atuar? E podemos concluir que Deus ele pode nos ajudar a atuar através das redes sociais, através, né, de quem tem recursos, doar para alguém que precise de alguma situação, orar por aqueles que de repente estão adoecidos, compartilhar a palavra com aqueles irmãos que estão mais debilitados na fé, que estão desanimados, usar, né, esses recursos tecnológicos para poder fazer células, grupos, e pregar da forma que a gente consegue pregar, porque Deus, assim, nós só podemos usar a ferramenta que nós temos. Se a pessoa está acostumada a pregar ou fazer tal coisa, ou se a pessoa de repente ela prega através da música, ela canta, toca, ela pode também usar isso para poder enviar uma música que possa trazer uma mensagem, mas que também vai tocar corações de outros. E isso venha realmente fazer com que a glória de Deus se manifeste e pessoas sejam transformadas e o reino de Deus cresça nos corações. Então, assim, é esse propósito, né? Deus ele chamou um para cada coisa, como diz Paulo, chamou um para apóstolo, chamou outro para isso. E Deus ele tem um chamado. Espero que todos vocês que estão aí, se tem alguém desanimado, um chamado, ou que esteja animado, continue buscando o caminho que Deus possa te dar ânimo e continue seguindo as instruções do Senhor, porque Deus chamou a cada um, porque somos um corpo. Então cada membro do corpo é importante para que o corpo continue na caminhada. E antes da gente terminar, o que é válido fazermos o quê? Acho que é uma oração pela vida dessas pessoas, né? Para que as pessoas continuem cumprindo o seu chamado, apesar desse momento de crise. Né? Eu acho que é importante. Eu queria saber se algum de vocês gostariam de orar em prol disso. Senhor Deus, que o Senhor possa esclarecer na nossa mente qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. O Senhor chamou para apóstolos, doutores, professores, Senhor Jesus, pastores, músicos, Senhor Jesus. Nosso chamado dentro da igreja, que envolve, Senhor Jesus, o mundo lá fora também, ó Deus. Esclareça em nossa mente e em nosso coração, ó Deus. Testifica isso, Senhor Jesus, através da sua palavra, ó Deus, que é a sua voz materializada, Senhor Jesus. Diga para nós qual é o nosso chamado pelo poder do seu nome. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcos, por ter vindo aqui. Obrigado mais uma vez, Jonas. Obrigado a todos os irmãos que têm nos assistido. E para a gente fechar, tem aquela frase que a gente sempre fala, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a
me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido